Olá, eu sou Márcia Média, vidente sensitiva e clarividente, e estou fazendo hoje a Criança Lobo. A Criança Lobo é uma performance importantíssima de uma cinematografia, aonde a criança do lobo, não é o lobo da criança, mas a criança do lobo. Então, começa em Serra Morena, 1959, aonde um camponês vive em sua aldeia com a sua família, e lá eles começam a trabalhar em Cabras. As duas crianças, Marcos e João, eles são pastores, estão pastoreando o campo. Quando o pai vive com uma mulher e a mulher já tem os filhos e eles são filhos do primeiro casamento, não aceitam as crianças. Então o que eles fazem? Ela diz assim, ele tem que ir embora, ele não pode ficar, ele tem que ir embora. O Marco, e ele leva o Marco ao senhorio dele, aonde o senhor honesto é dono de todas aquelas propriedades ali. Então a emancipação dos trabalhadores deve vir dos próprios trabalhadores, a luta deve vir dos próprios trabalhadores, nesse sentido, aonde o senhor honesto manda em todos eles ali e eles são vassalos. Não sei, estamos em 1959, mas o vassalo, ou seja, a servidão, e eles como vassalo estão ali lucrando para a terra dele, enquanto eles deixam eles viverem naquelas condições péssimas de vida. O senhor honesto então manda ele para o feitor dele, o capataz, que é o senhor cefeiro, cafeeiro, que leva eles para as montanhas. Lá na montanha o Marcos encontra, ele chora muito e é deixado ao senhor. Enquanto isso, ele tem a posse ainda da casa e dos terrenos. No caminho, ele encontra Priscila, uma menina com o senhor, que é outro também colono, que vive nas terras do fazendeiro, lucrando para o fazendeiro. E assim, ele vê aquela menina pequena, ele também é pequeno, ele sobe a montanha. Quando ele sobe a montanha, ele encontra o senhor Anastácio, que é um senhor idoso, caçador exímio, ao qual vivem numa caverna. Anastácio então cuida das cabras montanhesas do senhor e diz pro Marquito, coloque na latinha todas as ovelhas que você vê entrar no curral. E aí ele vai fazendo isso. Ele tem pesca, ele tem um bichinho, um roedor, que ele coloca num tronco todo encerrado por dentro, onde ele descansa e coloca no braço, coloca na toca, e ali do outro lado ele bota com uma pedra e uma rede. Quando o roedor entra na toca, espanta o coelho, e assim ele pega com a rede o roedor alimentando. Nessa fração toda, o ataque dos lobos, e os lobos ali são cruéis naquela região, fazendo com que eles tenham uma necessidade muito grande de manter aquelas cabras ali, senão o colono os tiraria da região. Mas o senhor Anastácio criou um entrosamento devido a muito tempo na floresta. E segundo Jane Golden, os animais possuem sentimentos. Então ele começa a cativar o lobo. O lobo pequeno, o pequeno lobo, que começa a ser cativado pelo Marco, eles ensinam o Marco a cativar. Todo coelho que ele pega, parte de um coelho ou de uma caça, ele dá ao lobo, fazendo assim com que a alcateia não ataque aqueles animais que estão ali, mas eles vão atacar se vierem de fora. Mas o lobo, chefe, líder, o lobo central é esse lobo pequenininho que vai crescer. O Marco então fica naquele ambiente ali. O senhor Anastácio se cura com ervas. Ele ensina a curar as cabras com as ervas e fazer talos. E o Marco vai aprendendo a caçar, a olhar a natureza. Há sempre um arquétipo de uma coruja na entrada da caverna. Isso simboliza o quê? Simboliza um portal, simboliza a iniciação, um portal místico ali na entrada daquela caverna. A coruja inicia e diz para todo mundo quem chega e quem vem. O senhor cafeeiro trouxe então nova encomenda. E há uma grande rebelião na região com Balila, que é um senhor que está lutando por causas operárias. É um trabalhador que está lutando por causas operárias e está tendo ali uma revolução para retirar daquele homem, daquele grande latifundiário, as suas propriedades. E hoje nós podemos ver isso em todos os lugares, principalmente na nova PL hoje, que foi colocado, 490, que graças a Deus foram aceitos. Aonde há o direito territorial dos indígenas no Brasil, de suas casas, de suas remanescentes antigas. E não a aprovação faz com que não haja aquela retórica de migração. Então eles estão ali, eles são donos da terra, então eles merecem estar ali. E não aquela retórica toda de ficarem migrando como nômades. Porque na verdade não são. Se a terra é deles, eles têm direito à terra.
primordial. E assim nós podemos entender essas questões latifundiárias sérias. O senhor Balila, então, foge para a caverna nas montanhas, e encontra o senhor Anastácio, do qual o menino vê eles conversando com o Anastácio recebendo eles muito bem, dando as caças para ele, dando mel, ensinando, dando os subsídios para ele. E ele diz assim: aqui é um lugar de repouso, mas vocês não podem ficar aqui porque o Senhor Honesto se descobre e vai matar a todos, inclusive a mim. Então o menino cresce vendo ele apoiando esse sistema, ele apoiando o sistema libertário, ou seja, a emancipação dos trabalhadores depende dos próprios trabalhadores que vivenciam aquilo ali. Então o existencialismo faz com que essas pessoas vivam as suas vidas dessa circunstância, lutas e lutas e lutas. Isso não é algo criado, isso é existencial, ou seja, está dentro desses movimentos que nós podemos ver ao longo de todas essas histórias aí. Então o que ele faz? Ele pega e vai embora. O seu Anastácio começa a se adoecer, a ficar doente, ataca os seus pulmões, ele vai para a área de fora e sabe que vai morrer. E ensinou todas as técnicas de caça ao menino. O menino então vê que ele vai morrer. Antes ao seu falecimento, ele pega e vai construir um buraco para enterrar o homem. Mas os urubus já fizeram o trabalho e comeram todo o senhor. E aí ele sabe que a vida existencial ali é dura. Ele começa a pescar e nada dá certo. Ele começa a fazer as caças e nada dá certo. Ele sobe numa árvore à procura do seu coelho que a rapina pegou. Ele cai, quebra o braço, faz uma tala do braço, chora. E no instante final de suas forças, vem o lobo na entrada da caverna, mais velho, e deixa sua recompensa, um pedaço de carne. Naquele momento ali, seres humanos não é o mais forte. Segundo o senhor Darwin, não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas é o que se adapta mais às circunstâncias do ambiente. Seria mais ou menos isso, seria nessa fração. Então, o que se adaptasse mais àquele ambiente sobreviveria. E o menino começa a ser alimentado. Vem o senhor cafeeiro atrás das cabras, ele se esconde atrás do Anastácio, vê a cabeça do Anastácio ali no chão, sabe que o Anastácio morreu, dá um chute. Ele não tem princípios nenhum e o menino sabe disso. Então ele começa a pegar e quando ele pega o garoto, ele volta na caverna, apaga o seu fogo, que é primordial naquele lugar ali. Ele volta e vê o garoto ali. Ele pega o garoto, amarra o garoto e leva no cavalo. Só que o lobo não deixa o garoto sair, nem os lobos se misturam. Ele é o lobo alfa. E mistura-se em volta do garoto, não deixando eles saírem. E o Anastácio então solta o garoto e diz que vai voltar. O Anastácio não, o cafeeiro. E na volta daquela propriedade ele atira. Bastante tempo mais tarde o menino cresce. O menino cresce e vê e começa a caçar como lobo, a grunhir como lobo e a se transformar como lobo. Toda a performance psíquica, ele reintroduz essa performance na sociedade. Não existe ninguém, o ambiente ali é o lobo, os sinais são a natureza, os animais conversam psiquicamente e ali ele está entrosado dentro do ambiente indígena. Ou seja, ele transforma-se através de suas habilidades em um indígena, né? Nós podemos ver hoje que essa sociedade em tempos líquidos, ou seja, as pessoas e as relações estão cada vez mais frágeis, segundo o Baum, que é o especialista sociólogo. Então, segundo as suas conotações, desligamos a internet e nos desligamos da conexão com os seres humanos. E isso torna essas relações frágeis. Não há aquela cadeia ali que nós estamos dos primatas, que a interação na natureza, a interação com os seres humanos, transformando assim os seres humanos. Os seres humanos que estão habilitados e temos uma sociedade que não é justa, porque os seres humanos querem abocanhar uma só coisa, grandes proporções e deixando nada para o outro. Obviamente teremos uma revolta. E as revoltas sociais hoje, que se intitulou na autocracia da Venezuela, que se transformou como a autocracia da Rússia, que se transformou nesse patamar que não existe mais espaço para esse tipo de situação no mundo, para esse tipo de governo no mundo. E ele tende a fracassar. E não há luz nenhuma ali, naquele fim, naquela perspectiva negativa. Por quê? Porque são autocracias. Então, autocracias do Senhor Honesto fez com que ele fizesse isso tudo com esse menino. Eles sobem, os assassinos sobem a montanha, vão matar os lobos, atiram nos lobos. Mas o lobo dele sobrevive. O lobo dele sobrevive que ele leva para a caverna. E lá ele cura como o Senhor Anastácio ensinou a ele.
a interação do homem agora é a resposta de ajudar o lobo. E ele coloca o lobo e o lobo se cura. O senhor Balila sobe, eles descem e pegam um índio e amarram um índio já adulto e ele vem caminhando junto com o cavalo. Eles param na casa da Priscila com o colono. O colono é mandado embora porque eles querem saber cadê o Balila. E o colono diz, não posso ir embora daqui que minha esposa está enterrada e meus filhos. E aí, num surto, a menina inteligentemente diz, o Balila está na casa do caolho. E aí, eles vão para a casa do caolho. O cafeeiro vai para a casa do caolho. Só que a noite é de lua cheia. Ela diz, papai, a noite é de lua cheia, está nebuloso. O Balila vai sobreviver. E ela intuitivamente dá esse passe e automaticamente salva seu pai. E o Marco tá ali amarrado vendo tudo. Ele já não se expressa como ser humano. É muito mais a interação dele com os animais foi tão intensa que ele já não tem mais referências humanas, quase. E aí eles matam o cafeeiro. O cafeeiro é morto, o Balila foge e começa essa luta toda na França. É uma luta de classes sociais como aconteceu na Rússia e como acontece em vários lugares do mundo. Então, aonde há a autocracia, há esse tipo de luta, ou seja, a concepção, o trabalho, a disponibilidade dos trabalhadores, a emancipação dos trabalhadores virada à própria classe que os trabalhadores possuem, ou seja, a luta de cada um. Então, fazendo isso, o senhor Balila, esse salvo menino, é retirado da natureza. Em 2010, o Marcos sobe a montanha mais ou menos, Serra Morena. E lá ele tira a camisa, deita na pedra e o lobo vem visitá-lo. Depois de mais de 20, 30, 40, 30 anos, ele já idoso, com a sua bicicleta e seu revólver, ele sobe Serra Morena e lá ele encontra o lobo, a interação do lobo. O lobo não esqueceu dele. Então prova que os animais possuem sentimentos e que os animais estão regados conosco dentro do nosso campo de neolítico de sobrevivência. Então ali ele resgata ele e resgata o lobo, transformando-se assim em um só. Então a criança do lobo é ele, o Marco. E essa união, essa interação ficará para sempre, porque ele sente o cheiro dele e se assimila como o ser dele, provando que a Jane Golding tinha razão, que os animais possuem sentimentos, tá bom? Eu sou Márcia, médio vidente sensitiva e clarividente e contadora de histórias. Obrigada por sua visualização.